Olá, meus irmãos. Paz. Estão me ouvindo bem aí? Aqui, sem muito retorno. Deixa eu tirar. Obrigado, meus irmãos, por estarem presentes aqui na nossa aula inaugural. Conforme nós havíamos comentado, nós iniciaremos essas aulas especiais no dia de hoje, de 19 de dezembro, e a primeira parte deve se prolongar até o último domingo de fevereiro. Aí vai ter uma interrupção por 4 meses, nós voltaremos para as aulas regulares, e em julho e agosto nós retornaremos e completaremos esse curso sobre lar, família e casamento. Conforme também comentado, nós estamos recebendo o pastor Davi Merck, sua esposa, e um casal de seminaristas lá do Palavra da Vida. Eles estão conosco. O pastor Davi Merck, ele é o autor, ele é o escritor do livro, esse livro, Comentário Bíblico, Lar, Família e Casamento. Eu tive acesso a esse livro há alguns anos atrás, li por completo e posso garantir para os irmãos que é um excelente livro. Bíblico, uma exposição muito clara, muito bem organizada pelo nosso pastor. O Senhor tem usado a vida dele e da família dele para nos trazer a própria palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos iniciar nossos estudos. Pastor, se o senhor puder ficar aqui ao meu lado. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor preparou há muito tempo, para que estivéssemos aqui reunidos, para conhecermos mais de Ti e do Seu plano e do Seu projeto para as nossas vidas. Esse é o projeto do Senhor. Te rendemos graças, te agradecemos pela Sua misericórdia, pelo Seu imenso amor para conosco. Abençoe, Senhor, nós te pedimos esse momento. Tenha misericórdia de nós. E use, Senhor, tudo que o Senhor colocou no coração do pastor Davi Merck, para que possamos usufruir disso, nos alimentar e possamos crescer um pouco mais, possamos refletir a sua imagem, possamos declarar o amor que o Senhor tem para a sua criação, para a humanidade. Esteja conosco, Senhor, esse é o nosso pedido. E agradecemos desde já, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, obrigado. Muito obrigado, irmão. Bom dia para todos. É uma alegria tremenda para mim, para minha esposa, estarmos aqui. Temos tido contatos esporádicos com vários irmãos e até mesmo a igreja ao longo dos anos. Saímos hoje de manhã cedo de Atibaia para estarmos juntos aqui. Um casal, Tiago e Natália, acho que estão lá com nossos livros, mas em outra hora eu apresento essa minha linda esposa, que tem que provar tirando a máscara, mesmo Carol. Nós somos casados, indo agora para 40 anos. Ela é a filha do fundador do Seminário Bíblico Palavra da Vida, o senhor Davi Cox, que continua vivo, com 86 anos e atuante no Brasil e outros lugares também. Eu sou um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia, desde o momento em que nós chegamos para ela de volta e eu para ficar em terra brasileira. Em 1987, o irmão Alexandre me lembrou que nós nos encontramos em 88, acho que eu mal falava português, alguns vão pensar que eu ainda mal falo português, mas foi 88, e desde então atuando em vários ministérios daquela igreja. Sou um dos professores ainda do Seminário Bíblico Palavra da Vida, que o pai da minha esposa fundou. Ela chegou em 1963, então é bem mais brasileira do que americana, e tem sido a minha professora de português ao longo dos anos. Embora hoje nosso ministério tenha sido mais voltado para missionários da Palavra da Vida ao redor do mundo, e principalmente a área de vida familiar, porque o inimigo ataca todas as nossas famílias, mas em particular a família do líder. E temos trabalhado, nós temos 1.800 missionários da Palavra da Vida em mais de 80 países ao redor do mundo. Não é só o Brasil, embora o Brasil seja o ministério maior de todos esses.
E Deus nos deu uma grande família. Alguns vão conhecer um ou outro da nossa família. São 6 filhos, contando a nossa filha adotiva, que não estava na hora dessa reunião familiar nos Estados Unidos, em junho desse ano. Foi um momento de tremenda alegria, porque nós reunimos 28 de nós. Pasmem, irmãos, porque hoje nós temos 19 netos. 19. Eu não me conformo ao fato de eu, tão jovem, ser casado com uma avó. Acredita? Inacreditável. 19. E número 20 está a caminho para abril do ano que vem. Eu empatei com a minha sogra, com quem escrevi o livro O Legado dos Avós, porque a minha sogra tem 20 netos. Só que cada novo neto que eu ganho, ela ganha um bisneto. Então sempre fica na minha frente. Isso não é justo. Nós passamos em junho um presente de um bom pai que gosta de dar mimos, de paparicar os seus filhos. Alguém emprestou em Colorado, dos Estados Unidos, e conseguimos levar, 4 dos nossos filhos moram aqui, e conseguimos levar a turma para lá, passar uma semana juntos. Foi um milagre, não a viagem, mas o fato de que não quebramos nada naquela casa durante a semana toda. 16 crianças de 11 anos para baixo, 11 ou 12, 11 anos para baixo, e foi um tempo maravilhoso. E naquela semana, a nossa alegria também aumentou quando a nossa filha, uma das nossas filhas, presenteou todos os sobrinhos e as sobrinhas com uma camisa da seleção brasileira, com o próprio nome e a ordem de nascimento nas costas de todos eles que estavam presentes. E algumas semanas atrás, qual foi a nossa alegria, quando nasceu o número 19, a pequena Joana Joy, o pai dela, pastor lá nos Estados Unidos, e ela também já é brasileira, torcendo a melhor seleção do mundo. Eu seria muito omisso se eu não entregasse agora um abraço virtual do pastor Emerson e Noemi. Agora mesmo, por WhatsApp, por favor, transmita. Grande amigo nosso, ao longo de tantos anos trabalhando juntos, e até mesmo antes disso. Então, o pastor Emerson e a família estão mandando o seu carinhoso abraço para todos. Só vou dar mais uma palavra de introdução, já vamos nos mergulhar na palavra de Deus. Nosso ministério é chamado Palavra e Família dentro da Palavra da Vida. E tem vários recursos disponíveis, tudo gratuitamente. Não os livros, mas o resto sim. Um site com muitos artigos, mensagens gravadas, especialmente sobre a família. Um canal, um programa de rádio, BBN, que alguns você acessa pela internet e também em alguns locais do Brasil. Conferências com esse título nós temos feito, mas nesse momento, principalmente o canal de YouTube. Faz 2 anos agora que nós temos trabalhado usando essa ferramenta tão útil. E, de fato, hoje talvez seja o nosso maior ministério. São mais de 100 programas, bem mais que isso. Todos os primeiros sobre educação de filhos da perspectiva bíblica. E agora, muitos programas sobre o relacionamento conjugal. Então, convido você depois, não durante a aula, por favor, de se inscrever no canal e acompanhar. Cada sábado tem um programa novo, inclusive hoje sai um programa sobre como podemos aproveitar tempo em família para ter conversas sobre o verdadeiro significado do Natal com filhos e netos e congregados agregados. O livro que foi mencionado será o currículo que os irmãos, pela graça de Deus, vão estudar agora até fevereiro, e me deram um enorme privilégio, não tinha como não aceitar esse convite, de dar a aula inaugural. E nós vamos cobrir os primeiros 2 capítulos, depois o pastor, os pastores, outros líderes vão trabalhando, porque o livro trata de forma enciclopédica todos os textos da Bíblia que falam a respeito da família, sem forçar textos, como muitos hoje fazem com
uma interpretação, uma hermenêutica muito suspeita, tentando fazer com que um texto que não tem nada a ver com a família fale sobre a família. Não precisamos fazer isso. Eu contei mais de 40 textos, 43 ao todo capítulos desse livro de 800 páginas, em que Deus fala e não gagueja sobre a vontade dele para a nossa família. Gente, nós estamos bebendo de tantas fontes corrompidas, sujas, poluídas, o tempo todo. E a tentativa é isso que o fruto de 30 anos de trabalho, e nós vamos trabalhar isso agora. Inclusive, é uma oferta inédita, literalmente, porque o livro está com 45% de desconto hoje. Os outros que a minha esposa apresenta depois são 19 títulos na área de família, todos com 30%. E sempre ressalto que nós não ficamos com um centavo do que for levantado desses livros. Tudo visa projetos missionários, tá bom? Então você está pensando missionários, mas não ficamos com esse dinheiro, não sou livreiro. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, vamos nos mergulhar já no texto bíblico, desde o início. Não canso de observar como a palavra de Deus começa no primeiro capítulo da Bíblia, falando sobre o propósito que Deus tem para a família, primeira instituição que Ele criou. Ele não para de falar até chegar em Apocalipse 22. E o início, ele usa a família, o casal, como reflexo ou espelho terrestre da família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que a Bíblia termina falando do reflexo que a família, o casal nas bodas do Cordeiro. A paixão do noivo para com a sua noiva. De início ao fim, Deus embutiu na família uma capacidade, um potencial de ser a maior metáfora, ilustração, reflexo de quem Deus é. E de quanto Jesus ama a sua noiva, a igreja. Meus amigos, falar desse assunto é pisar em terra santa. Deus ama a família. A família não é o centro. Nós não somos familiólatras. Mas tem uma importância sem par nas Escrituras. Quais são os propósitos, então, que Deus tem para a nossa família? Na nossa experiência, em todo o Brasil, a maioria das pessoas não tem a mínima ideia. Fazemos com que, como diz o ditado, nós empurramos com a barriga. Não temos alvos, objetivos, nós, de fato, estamos sem rumo, cambaleando no escuro. Mas a palavra de Deus não nos deixou a léu. Desde Gênesis capítulo 1, nós encontramos a resposta a essa pergunta: para que a família existe? Por que a família existe? Certa vez um pôster com maratonista disse isso: estou fazendo de tudo para prolongar a minha vida, na esperança de que algum dia alguém me dirá o porquê. Somos muitas vezes como hamsters, numa roda viva, e não paramos para responder essa pergunta. Precisamos saber qual é o alvo para tudo na vida, mas se Deus fala de Gênesis e Apocalipse, sabemos que Ele tem um plano para a nossa família, mas infelizmente muitas vezes nós somos que nem aquele flecheiro que lança a flecha, acertei, e
coloca uma mira em volta. Acertou coisa nenhuma. Nós não temos alvo, mas vamos atirando flechas. Então a pergunta: por que Deus criou a família? Nós vamos responder essa pergunta de forma muito simples. E esse é o ponto principal de tudo. E é o fundamento de todas as lições que virão a seguir. E parte de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu vou pedir para minha esposa agora me ajudar. E nós vamos gravar essa nossa aula de escola bíblica. Eu sou muito simples. Eu preciso de objetos, gestos para gravar. E hoje, eu espero que seja impossível você esquecer o que faremos aqui. É muito simples. A família existe, em primeiro lugar, Gênesis 1 diz isso, para espelhar a glória de Deus. Você vai fazer isso conosco. Espelhar. Faça esse seu espelho e você vai falar, espelhar, quando eu pedir. 1, 2, 3, eu estou pedindo. A família existe para espelhar. Todo mundo, se alguém não fizer isso, eu vou chamar aqui, você vai cantar o hino nacional de Guatemala. Posso? Vou. Vamos ver se fica. Só isso. Por que essa aqui? Não, tá bom. Obrigado. Pensei que era barreira, que eu tenho Covid, alguma coisa. A família é o maior espelho, reflexo da pessoa de Deus, para o mundo entender. Deus, nosso Deus é muito prático. O ensino de Jesus era assim. Mateus 3:34 diz que Jesus, sem parábolas, histórias, comparações, ilustrações, não ensinava nada. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, uma rede de peixes, 4 solos, porque nós somos simples, precisamos disso. A família existe para espelhar a glória de Deus. Mas não é só isso. Veremos daqui a pouco um segundo propósito. Isso é Gênesis 1:28, a primeira ordem da Bíblia, que é uma ordem missionária. É interessante que Gênesis capítulo 1, ele não consegue nem chegar em Gênesis 2, sem falar de 2 assuntos que são paixão do coração dele: a família e missões. Missões e a família, porque afinal de contas Deus criou a família para ser um centro de missões, uma agência missionária, nossos filhos, os flechas enviados para esse mundo. Deus não quer que a nossa família seja um campo missionário, mas um centro de missões. Espalhar, esse vai ser nosso símbolo, tá bom? Espalhar a glória de Deus, a percepção de Deus, a adoração. Missões, afinal, diz respeito à adoração mais do que evangelização. Missões no início era só o casal se multiplicar e enviar seus filhos como flechas, espelhos até os confins da terra. Claro que o pecado afetou tudo isso. Em primeiro lugar, então, ele existe para espelhar e espalhar. Tem que fazer o segundo gesto agora. Espelhar e espalhar a glória de Deus. Como? E essa é a nossa lição de hoje, que Gênesis 2 vai responder. Essa é uma prévia. E a resposta é o tema dessa aula. Um para o outro. E ambos para Deus. Alguns dos nossos filhos, seus pais inclusive, têm isso escrito dentro da aliança de casamento.
Nós temos a referência de Salmo 127, se o Senhor não edificar o lar, a casa, em vão trabalham os que a constroem. Mas outros, esse lema fantástico, porque descreve também o outrocentrismo, talvez seja uma palavra nova, mas vale a pena muito pensar, a natureza da vida cristã é o outrocentrismo de Cristo. Eu não consigo viver a vida cristã, só Jesus, mas Ele quer viver a vida dele, a vida que não veio para ser servido, mas para servir. A família é um time, um para o outro, e juntos como time, para Deus. Última vez, para essa parte, espalhar. Acho que já podemos almoçar, mas vamos ver, para entendermos a seriedade com que Deus trata a família, precisamos voltar ao propósito da família na palavra de Deus, não no nosso achômetro. Eu penso, na minha opinião, a família é para isso, porque senão o governo faz a nossa cabeça. Os antropólogos ditam as regras, sociólogos, psicólogos e outros, mas Deus já fala. Interessante que Jesus fez a mesma coisa que faremos agora. Ao ser indagado sobre questões bem polêmicas daquela época e ainda hoje, tipo divórcio e recasamento, Jesus recusava argumentar a base da dureza do coração do homem, das exceções. Jesus voltava, vocês nunca leram, ele respondia para fariseus, saduceus, quando tratavam da família, como desde o princípio Deus os fez macho e fêmea, uma referência a Gênesis 1, e lhes disse, por isso, disse, deixa o homem pai e mãe, una-se a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Jesus não voltava para regulamentos da dureza do coração do homem, ele disse, vamos voltar para o início, o plano de Deus, o propósito de Deus, vamos manter o alto padrão de um Deus, por exemplo, que odeia o divórcio, porque o divórcio é o vandalismo do espelho, do brilho, do caráter da pessoa de Deus. Deus não diz, eu odeio os divorciados. Nós vamos manter o padrão em cima, e vamos depois ministrar graça para as pessoas vítimas de um mundo que jaz no maligno. Infelizmente, o que acontece muitas vezes, em nome da graça, nós diminuímos o padrão para que qualquer um alcance, e nós estabelecemos um padrão, por exemplo, para os nossos filhos jovens. Se eu não aturar a minha esposa, depois de 3 meses eu procuro outro. Onde passa o boi, passa a boiada. Vamos estudar o original. Dizem que agentes da FBI de antigamente, para proteger a cédula americana, 90% das quais circulam fora dos Estados Unidos, que eles não estudavam falsificações. Quase impossível, pela variedade. Mas se debruçavam sobre cédulas originais, reais, ao ponto de passar uma falsificação na hora, eles perceberam, não, está errado isso. Hoje estamos estudando tanto as falsificações que deixamos de conhecer o que é original. O que nós encontramos em Gênesis 1. Você conhece bem, você que já é de igreja há algum tempo, sabe que Gênesis 1, os primeiros 6 dias da criação, Deus criou tudo. Anjos, potestades, principados, o céu, a terra, montanhas majestosas, galáxias gloriosas, estrelas cintilantes, partículas subatômicas, tudo gritando para ele, glória.
Glória! Glória! Nosso Deus é grande, tremendo, poderoso, infinitamente grande e infinitamente detalhado. Só que a parte dos anjos, não havia gente como Deus. A imagem dele, a família dele, pessoas como ele, para apreciar, ou como diz o salmista, Salmo 29, atribuir ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então Deus prepara o palco para a criação do homem e da mulher, em Gênesis capítulo 1, a primeira família, como ponto alto da sua obra criativa. Porque o casal, agora, será a representação mais alta, criados justamente para curtir, para gozar, para refletir, para adorar esse Deus triuno. Isso nos leva para Gênesis 1, 26, olha na sua Bíblia, no sexto dia da criação, diz o texto, Gênesis 1, 26, também disse Elohim, nome plural de El, Deus, no hebraico. Elohim, não disse deuses, é a ideia de dignidade, de majestade, um pouquinho como aquele plural real da Inglaterra, quando a rainha diz, nós não nos agradamos dessa pessoa. Nós quem? É só uma pessoa. Mas o Deus real, poderoso, Deus criador, Deus majestoso, ele disse novamente, opa, façamos. Em momento algum, nos 25 versículos anteriores, Deus falou na primeira pessoa do plural. Disse Elohim, haja luz. Houve luz. Mas agora, como se fosse um conselho deliberativo da própria Trindade, o Espírito pairando sobre a face das águas, Jesus, agente principal da criação, como diz Colossenses capítulo 1, Deus o Pai, supervisionando tudo isso, e 1, 2, 3, eles se juntam, é agora, nós vamos fazer a raça humana, a família, de gente, vamos fazer um espelho da nossa glória, façamos nós, diz o texto, o homem singular, talvez no sentido coletivo, a nossa coletiva imagem. Notem o intercâmbio entre o plural e o singular nesse texto, dica, tudo isso será uma miniatura, um reflexo da Trindade. 3 em 1, sendo refletidos por 2 em 1. A segunda linha diz, conforme a nossa semelhança, e agora versículo 27, pode olhar na sua Bíblia, é a resposta ao desejo, ao impulso criativo de Deus, criou Elohim, pois nós somos a resposta a esse desejo de Deus ter espelhos espalhando a sua glória, mas é um versículo de poesia. Professor Davi, não estou vendo rima aqui, não tem? Nós gostamos de poesia, eu gosto. Minha poesia para minha esposa é do tipo rima de sons, de palavras de uma sílaba. Eu acho isso muito bom, quando tem o mesmo tom, que rima com o som. Obrigado, essa é a minha performance de poesia. Mas poesia hebraica é diferente. É rima de ideia,
de linhas paralelas. Deus não repete nada, a não ser que seja muito importante. O primeiro versículo de poesia na Bíblia trata do menino dos olhos de Deus, que é a família. Criou Elohim, pois, o homem singular, a sua imagem. O solteiro, o indivíduo, criança, já é a imagem de Deus. Mas ele repete, a imagem de Deus, Elohim, o criou. A ênfase desse intercalar das linhas é no elemento central. A coisa mais importante do ser humano é que ele é um espelho, é um reflexo, é uma miniatura, é um exemplo, uma ilustração, é um vislumbre de como Deus é. O ateu, que nega a existência de Deus na tentativa de exaltar a raça humana, dá tiro no pé. Porque a nossa identidade, o nosso significado é emprestado como imagens do Deus vivo. Mas nota o que acontece. Tem uma linha, não tem paralelo, aparentemente. Agora, o que nós encontramos é o bendito e santo plural no texto, homem e mulher. Você está tudo ferido, né? Eu vou ter que explicar isso. Eu estou machucando a minha esposa. Cada vez que eu chamo aqui, ela acredita, mas mesmo como vozinha, corre. Ela é corredora. E sai amanhã de manhã, vai fazer 10 quilômetros correndo. E essa semana ela caiu. Que nem o diabo. Não, desculpa. Não foi isso. Mas tropeçou, se ralou. Eu tenho que lembrar disso, porque está machucada. Mas olha o que diz o texto. Homem e mulher, os criou. Um reflexo travou, meus amigos. Não sei se eu fiz algo errado aqui. Quem está lá? Onde estão? Já foi? Ok. Homem e mulher os criou. Um reflexo do Deus 3 em 1, do concílio deliberativo, do façamos, a nossa imagem, a nossa semelhança. O reflexo disso se vê agora no casal casado. Espera aí. Mas eles estão fazendo lá. Não sei se é bateria, porque vai demorar muito a aula se eu não tiver controle lá. Pode me dizer alguma coisa? Veja se é isso. Tá. Eu não vejo ninguém, então nem sei se estão me vendo. Quando eu brinco assim, então é bom avançar. Quando falamos, a pergunta aqui então é como? Em que sentido o casal reflete a imagem e glória de Deus e deve ser protegida essa imagem que o indivíduo não? Por favor, não estamos dizendo que o indivíduo não é imagem de Deus, claro que é. Pessoa, intelecto, emoção, vontade, capacidade de comunicar, racionalizar e adorar, claro. Mas tem alguns aspectos que tornam essa terra matrimonial santa. Unidade em diversidade, assim como a Trindade. Compromisso outrocêntrico, mútuo, pacto, fidelidade, não se vê no indivíduo. Davi, eu te amo também. Isso é esquizofrênico. Embora hoje tenhamos já soligamia, em que pessoas estão casando-se consigo mesmas, declarando fidelidade até a morte os separe. Compromisso mútuo. Pode avançar. Pode passar todos essa aqui. Pacto indissolúvel. Não, volta. Isto. Pacto, fidelidade, intimidade, por isso deixa o homem, vai dizer capítulo 2, o homem
pai e mãe, o relacionamento outrora mais íntimo que existe, mas até isso é cortado a favor do novo núcleo, espelho da glória de Deus, de se tornar uma só carne. A mutualidade que é um para o outro e ambos para Deus, os papéis, muito obrigado, nada dizem respeito à inferioridade ou superioridade, assim como o Espírito, Filho e Pai, são co-eternos, co-iguais como Deus, dignos de adoração, de louvor, mas tem funções diferentes. No casamento, nós somos iguais no ser, mas diferentes no fazer. E juntos Deus nos chama um para o outro e ambos para Deus para governar a terra, cultivando, guardando, sujeitai, diz o texto bíblico, na segunda pessoa do plural. Se já não fosse algo espetacular, que dignifica demais o casamento, o Novo Testamento vai além. O apóstolo Paulo revela para nós o que ele chama de mistério. A palavra original traz a ideia de algo segredo de antiguidade, mas agora revelado. É um segredo desvendado. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 5, quando ele cita Gênesis, lembrando do espelho que o casal é da Trindade, ele diz: eis porque deixará o homem seu pai a sua mãe, colará-se, unirá-se a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Gente, grande é este mistério? Não, isso já sabíamos, mas eu me refiro agora a Cristo e a igreja. Em todo esse texto de Efésios maior, que trata de papéis, o apóstolo Paulo fala: cara, homem, amem a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Mulheres, sujeitem-se ao seu marido, que devem representar Cristo em sua vida, como a igreja alinha-se debaixo da liderança de Jesus. Tudo isso, sua família, nossa família. É um cartão de visita, é um vislumbre para o mundo ao seu redor, ver não casais perfeitos, longe disso, mas um vislumbre da glória de Jesus e a igreja. Quando vê você, homem, sacrificando os seus supostos direitos, nosso mundo, a favor de servir a sua esposa, proteger a sua esposa, pastorear pela lavagem de água, pela palavra, como diz Efésios 5, eles têm um vislumbre, um reflexo de Jesus. É terra santa. É como se fosse a lua. A lua não tem luz própria, a lua só empresta a sua glória do sol. A próxima vez que você encarar uma lua cheia, eu quero que você lembre dessa aula. A luz não emana, a lua não emana luz. Mas quanto mais vira seu rosto para o sol, reflete a glória de outro, uma sombra, uma ilustração, uma metáfora, uma parábola, podemos assim dizer. O ensino bíblico sobre o casamento como reflexo da imagem de Deus, agora começa a nos dar base, fundamento, como Jesus fazia, indagado pelos grupos religiosos da sua época, para entender papéis no lar. Para compreender a seriedade, a pureza da sexualidade humana, como sendo o momento mais puro, criado por Deus para refletir a cola que une Pai, Filho e Espírito Santo. Nós entendemos um pouco a questão do jugo igual. Desculpa. Porque nós estamos um para o outro e ambos para Deus, caminhando nessa direção, mas tem duas pessoas de dois reinos diferentes que puxando em direções diferentes, chega a lugar nenhum.
questões de casamento vitalício, questões de educação de filhos para o reino de Deus, ideologia de gênero, homoafetividade, que tem o problema não necessariamente em termos de carinho, coisa assim, mas sim, não é hétero, não é unidade em diversidade, é homo, foge do plano de Deus. Então tenta discutir sobre essas questões baseado em observações, psicologia, outras coisas. Não, é Gênesis 1. Ah, mas meus amigos, notem isso. Olha Gênesis 1, 28. O segundo propósito é global. Deus não queria somente Adãozinho e Evazinha no jardinzinho, curtindo, adorando a Deus o resto de sempre. Não, o plano de Deus era global, era universal. Deus queria que essa família, bem diferente dos anjos, que não se reproduzem, que nós espalhássemos adoradores ao redor do mundo todo. E agora vem a primeira ordem da Bíblia. É uma ordem missionária. É a grande comissão. A grande comissão não começa em Mateus 28, e sim em Gênesis 1, 28. E Deus os, notem o plural, versículo 28, abençoou. A bênção de Deus paira sobre essa imagem, reflexo, o espelho. Mas grande privilégio implica em grande o quê? Responsabilidade. E de forma tríplice, a primeira ordem da Bíblia é fazer missionários. E Deus lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Em ordem bíblica, porque de fato Deus tinha dado ordens para o homem sozinho, mas isso só aparece no capítulo 2, nós encontramos agora esse segundo propósito missionário, família e missões, missões família. Deus quer que a nossa família seja uma maneira de ganhar o mundo, que nossos filhos são flechas não atiradas a léu, mas com propósito de impactar, de abençoar com a vida de Jesus, como adoradores em espírito e em verdade, o Deus verdadeiro, o Deus triuno, encher a terra com adoradores. A primeira forma da grande comissão, de forma muito prática, vamos fechar essa parte e passar para responder uma simples pergunta no capítulo 2, como é que nós vamos fazer isso? Deus responde, mas de forma prática, vamos pensar em algumas implicações. A primeira, é que como casal e como família, nós somos um time. Talvez essa metáfora seja para nós hoje, que a maioria das pessoas, mais de 90% dos brasileiros torce a algum time, gosta de algum esporte. Nós entendemos esse linguajar. O time familiar, Deus criou para representá-lo aqui na terra. É a seleção celestial na terra. O marido é como o técnico do time. A esposa é como diretora executiva dos treinos, de muitas questões administrativas. No fim, quem vai ter que decidir é o técnico, mas ela tem grande parte. E o técnico todo não ouve, não percebe, não cuida. Os nossos filhos também, como jogadores nesse time, todos nós de fato também jogamos, mas cabe a nós escalarmos o marido, descobrir, cuidar, preparar, treinar a esposa para desenvolver todos os dons dela para o reino. Cada um dos filhos também juntos, eles fazem isso. Essa metáfora, eu creio que nos ajuda a entender de novo, em que sentido nós vamos, agora repita comigo, espelhar, não estou ouvindo, espelhar e espalhar a glória de Deus. Mas tem mais. Essa terra santa em que nós pisamos hoje, precisa ser protegida.
é terra de Deus. Tudo que ameaça a unidade do casal, o brilho do reflexo, porque o inimigo odeia isso, ele vê esse espelho e cospe, ele tenta quebrar, ele não tem peito para enfrentar o próprio Deus, mas nós sim. Ele fez isso em Gênesis 3, chegando junto em forma de serpente, a encarnação do diabo bicho, sussurrando no ouvido da mulher, criando dúvidas, subvertendo a ordem bíblica de proteção pastoral masculina na família. Ela nem criada fora quando Deus deu ordens. E agora? Para o homem. Está procurando o elo mais fraco. Ela não tinha ouvido a palavra de Deus. Ele injeta o veneno do pecado nas veias da raça humana e distorce tudo. Pais soberanos, equivocadamente achando que ainda mandam nos filhos casados. Sogros opressores que falam mal da nora, do genro, semeiam contendas, fazem chantagem, autopiedade para manipular o casal e afastar o casal. Isso não tem vez no plano de Deus. Terceiros invasores que interferem no relacionamento a dois, outrora íntimo, nítido, afastando o casal, criando conflito conjugal. São muitos os terceiros que podemos imaginar, tudo desde internet, WhatsApp, Telegram, FaceTime, Skype, Netflix, serviço, emprego, viagens, hobbies, futebol, shopping. Ira não resolvida. Conflito conjugal, vemos isso desde o início. Qual foi um dos primeiros resultados do veneno do pecado em nossas veias? Foi o conflito conjugal entre marido e esposa. Aquele maridão que havia cantado em Gênesis 2, tu és osso dos meus ossos, é poesia também. Carne da minha carne, será chamada Ixá, porquanto do Ish foi tomada. Ou seja, mulher, nada nos separará, nada. Estamos juntos. Estamos juntos. Mentira. Alguns versículos depois, as próximas palavras que saem da boca dele com respeito, em referência à sua mulher, para Deus, foi a mulher que tu me deste, mate-a, mas salve a minha vida. Cachorro. Ira não resolvida, mágoas. Efésios diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Opa, essa é Gênesis 3, o diabo quer afastar, porque ele odeia o casamento. Odeia aquele espelho. É de admirar no que a Bíblia considera os últimos tempos, agora, que todo belo dia o governo passa mais uma lei para desfigurar, vandalizar esse espelho. É de admirar as campanhas nas escolas dos nossos filhos, neutralizando, debochando de uma família bíblica, sua, talvez. É guerra espiritual. A ira não resolvida faz parte disso, mas tem mais. Pasmem, mas o inimigo é capaz até de usar os nossos próprios filhos para chegar entre nós, para serem reis e rainhas, contrários ao que o texto bíblico diz sobre os filhos, em que
a vida familiar gira em torno dos filhos e não do eixo do marido e da sua esposa. Que os filhos são criados para serem enviados como bênção até os confins da terra, não para ficar aqui entre nós. De forma muito prática, antes de vermos alguns versículos no capítulo 2 e terminarmos, que eu já estou com fome. Eu queria que a minha esposa compartilhasse algo que temos falado, alguns de vocês talvez ouviram isso 30 anos atrás. Não, nem sabíamos 30 anos atrás, mas mais ou menos. Uma dica muito prática desse dia, 19 de dezembro, semana de Natal, que tem fortalecido nossa amizade conjugal, nosso time conjugal, tem reforçado o espelho. Chama-se tempo de sofá. Não é original conosco, mas a ideia é que quando no final do dia os dois chegam em casa, ou se a esposa já está em casa, o marido chega em casa, de investir os primeiros 5, 10 minutos para colocar tudo em dia. Agora, é chamado tempo de sofá porque o casal que teve a ideia tinham apenas 2 filhas, então sentavam no sofá, conversavam, era tranquilo. Para nós, com 6, não ia dar muito certo isso, não. Então, a nossa prática sempre foi, o Davi chega no fim da tarde, entramos no nosso quarto, fechamos a porta e os filhos sabem, a não ser fogo, sangue, alguma emergência, não é para bater na porta. Esse é o nosso tempo. Aí o Davi me conta tudo o que aconteceu durante o dia, eu estou por dentro, se foi um dia difícil, se teve muitos desafios, se foi um dia muito abençoado, às vezes vemos agenda, eu conto o que aconteceu no meu dia, o que está acontecendo na vida de cada um dos filhos, ele sabe, se precisa puxar a orelha de alguém, ou conversar com alguém, parabenizar alguém. 5 minutos, 10 minutos, estamos na mesma página. O Davi sai, tem um tempo com os filhos, eu preparo o lanche e é isso. Agora, muita gente acha, é uma ideia boa fazer isso daí, mas por que neste horário? Por que não esperar até que os filhos estejam dormindo e daí vocês tenham tempo juntos? E a resposta é que nós queremos deixar muito claro para os nossos filhos que o nosso relacionamento é prioritário. Nós começamos antes deles e continuamos depois deles. E nós queremos que eles vejam dia após dia, que estamos investindo na nossa amizade, que nós estamos bem, e isso dá uma segurança muito grande para eles também. Não tem um versículo bíblico que diz, tu terás tempo de sofá. Não é isso. É uma ideia. Talvez seja a parte mais prática da nossa aula e possa ajudar muito. Casais que estão sempre se desencontrando, 5, 10 minutinhos por dia já resolvem muito disso. Que nem esse casal, já fazendo o seu tempo de sofá. Mas a pergunta, como? Na prática, já vimos algumas sugestões para proteger, mas até ainda não havia entrado o pecado. Como que o casal poderia espelhar e espalhar a glória da imagem de Deus? Gênesis 2 responde essa pergunta para nós. Para alguns, Gênesis 2 não faz sentido, inclusive os liberais rejeitam Gênesis 2 ou Gênesis 1, ou ambos, porque percebem corretamente que Gênesis 2 volta a tratar dos mesmos detalhes, ou melhor, da mesma história. Eles acham então que é uma coxa de retalhos, autor diferente, narrativa diferente, nós não sabemos fazer com essas duas histórias diferentes, então vamos jogar tudo dentro da mesma panela. Errado. A observação é correta. Gênesis 2, de fato, volta a tratar, só que em mais detalhe, a criação do casal, da família, a imagem de Deus, mas é como se fosse agora uma câmera detalhada, ou talvez lenta, demonstrando, assim como a gente assiste melhores gols, ou pontos altos, ou como aconteceu em 2014, eu sei que todos nós queremos esquecer, na Copa de 2014, alguém lembra disso? Não vou nem olhar.
Mas depois daquela derrota horrível, que alguns de nós achávamos que aqueles 7 gols da Alemanha contra um do Brasil, era de fato, não era só um gol da Alemanha, sendo repetido, estão fazendo um replay. Só que era impossível, porque um foi com cabeça, outro foi com direita, outro foi com esquerda, tinha tudo lá. Mas na final contra a Argentina, quando o atacante Götze recebe a bola, mata no peito, desce, chuta com a esquerda, gol, Alemanha! E todo mundo vibra no Brasil, que a Argentina vai ser derrotada. E o que acontecia, e acontece, imagino, até hoje na Alemanha, em câmera lenta. Gol, Alemanha! Gênesis 2. É um replay. Porque para Deus, os detalhes são importantes. Um para o outro. Ambos para Deus. Que nós passamos e passamos e passamos, assim como os melhores gols, e queremos assistir e assistir e assistir, porque essa história é linda. Trata da obra de Deus de juntar os dois e dar os detalhes em câmera lenta. Olha o que diz o texto a partir do versículo 15. A mesma história, só que o que vimos tão rápido na poesia, criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, acabou. Agora, como ele fez isso? Versículo 15, tomou, pois, Yahweh Elohim, Jeová, ou Javé, nome Senhor, aparece agora nesse texto, porque Yahweh, Senhor Deus, descreve o Deus fiel, o Deus do pacto, porque agora o casal vai demonstrar, pela sua fidelidade conjugal um para o outro, que ambos estão para Deus, e é o nome de Deus que aparece nesse capítulo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem sozinho, criado sem a mulher ainda, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. 2 palavras que têm uma conotação super espiritual. Uma das palavras traz a ideia de servir no templo. A outra palavra, a ideia de proteger a palavra de Deus. Ser jardineiro no início era trabalho santo. Agora, versículos 16 e 17, Deus dá ordens, proibições e permissões, mas no versículo 18 diz isso. Disse mais o Senhor Deus: não é bom. O quê? Algo não é bom, Deus que fez, mas ele não terminou ainda, por isso não completou a obra. É como o artista fazendo um retrato e alguém está, mas que coisa linda, não é bom ainda, eu não terminei, e assim vai. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra hebraica aqui significa, eu vou fazer um capacho eficiente para o homem. Negativo, já assustei algumas das mulheres aqui. Não, longe disso. É nesse momento, depois que Adão recebeu sozinho as instruções de como governar a terra, que ele declara, cara, não é bom que você faça isso sozinho. No contexto imediato, nós entendemos 3 maneiras, razões porque não era bom como indivíduo dentro do plano de Deus. Nós já vimos isso. Em primeiro lugar, espelhar como indivíduo, Adão ou Eva sozinhos, não seria possível, perderia todos aqueles aspectos interpessoais do Deus triuno. Espalhar
o reino de Deus, novas imagens, impossível, a não ser que você seja minhoca, fazer isso sozinho. Exige dois. Tem um terceiro elemento aqui que nós não trabalhamos tanto, mas falei no time, estender o reino, o governo de Deus, sujeitar a terra toda, aparentemente para o homem sozinho, no contexto imediato do jardim, muito difícil, impossível, não é bom. Espalhar e estender o reino de Deus sozinho, não. Então, o que Deus faz nesse texto? Deus já sabe que não é bom, mas o homem não sabe. Versículos 19 e 20, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Adão tem uma procuração divina. Ele agora representa como espelho, nessa procuração em cartório celestial, a vontade de Deus. E não é só responsabilidade, não é só privilégio, mas responsabilidade que vem com privilégios. O nome que o homem deu a cada bicho, cada espécie, Deus carimba, vai ser isso. É autoridade e responsabilidade que ele tem, só que uma ilustração para ele. Depois desse desfile animal, ele dá nome para todos esses bichos, para o homem, todavia, não se achava, segunda vez que essa frase vem, não se achava uma auxiliadora capaz e eficiente, não. Tem muitos equívocos aqui, nós vamos terminar nossa aula explicando isso com algumas aplicações. Essa palavra auxiliadora é uma palavra hebraica que muitos já conhecem. Já ouvimos falar de Ebenezer. Uma frase bíblica, palavra hebraica que significa pedra de ajuda, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor, memorial da ajuda do Senhor. A palavra Ezer, ou Eitzer, essa palavra auxiliadora, ajuda. Em nomes como Eliezer, Deus é minha ajuda. A mesma coisa, Deus nos ajuda. Deus chama a mulher de Eitzer. Mas o que é fantástico, irmãs, por favor, prestem atenção, porque vai precisar disso como arma contra seu marido. A única outra pessoa, tem homens que estão tapando o ouvido da esposa. A única outra pessoa em toda a Bíblia que recebe esse nome é o próprio Deus. Isso não é rebaixamento servil. Deus está dignificando o papel, a função da mulher no time conjugal, como complemento, como auxílio, como socorro. Por exemplo, Salmo 121, 1 e 2, muitos conhecem. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá essa palavra. E a resposta, o meu, vem do Senhor. Deus é o nosso auxílio. A costela que Ele criou, formou uma mulher mais adiante. Não é segundo plano. É alguém do lado do homem, para ser protegida, assim como a costela, cuidada, protegida, mas ela também protege o coração dele. Não vem da cabeça para mandar nele, nem do calcanhar para ser pisado por ele. É um para o outro, e ambos para Deus. Auxiliadora, só se usa da mulher e de Deus. Idônea, a nossa última palavra. A palavra idônea descreve o que as nossas mãos são. Literalmente significa
uma auxiliadora, um socorro, um refúgio, um amparo, uma ajuda que parece, mas não é. Que é uma imagem espelho do homem, mas diferente o suficiente para fazer isso. Pega as suas duas mãos, última experiência do dia, tá bom? Coloque a mão direita. Coloque a mão direita sobreponha a mão esquerda. Olha para as duas e responde. São iguais as suas mãos? Iguais em todos? Não. Por isso tem mão direita e mão esquerda. Se são iguais, por favor, procure o médico o quanto antes, porque a Covid mexeu muito com o seu corpo. Mas agora faça assim. Aproxime. A ideia de auxílio idôneo é caminho de duas mãos. O marido auxilia a esposa, complementando-a. A esposa socorre o homem, complementando-o. Ela é o que ele não é. Ele é o que ela não é. Certa vez alguém disse, se duas pessoas sempre concordam, uma delas é desnecessária. Casou-se por quê? Homem, só quer abafar, sufocar, rebaixar, desconsiderar, só quer que ela carimbe tudo. Não, ela é seu espelho, ela mostra no retrovisor da sua vida, onde você não parece Jesus, onde precisa de mais ajuda. Não abafe isso. É uma complementação mútua, que nem esse fazendeiro que perdeu a roda do seu trator, e a mama, a mulher dele, que contrabalanceia tudo isso. É complementação, não é competição. O que Deus está dizendo é que um para o outro, ambos para Deus. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Deus criou a mulher. Depois de criar o homem em detalhes, câmera lenta agora, para ser valorizada, para ser protegida, para contribuir num relacionamento complementar entre homem e mulher, porque casamento bíblico existe com dois grandes propósitos, agora, última vez, espelhar e espalhar a glória de Deus, através do relacionamento que é um para o outro, ambos para Deus. Na próxima aula, vocês são convidados para uma cerimônia de casamento, porque, meus irmãos, de tudo que Deus poderia ter falado sobre a criação, de dinossauros e galáxias, estrelas e partículas subatômicas, Ele não explica nada disso, mas o texto de Gênesis 2 termina com a cerimônia de casamento do primeiro casal, tão importante que era. Eu vou avançar para o final, nós vamos terminar aqui, passo a palavra, mas queria chamar a minha esposa aqui, tinha mais coisinhas aqui, mas isso fica para outra hora. Vamos falar um pouco sobre os livros que trouxemos, e agora parou. Acho que agora sim. Você poderia falar sobre o que tem? Já falei, chegaram depois, tem alguns livros, daqui a pouco estamos saindo, mas todos têm 30% de desconto, e obviamente não tem frete, e tudo vai para missões. Já falei sobre o livro grande, mas tem alguns outros que talvez sejam interessantes, até mesmo como presente de Natal para queridos. O Casamento Nota 10 é um livro devocional para casais, são princípios bíblicos, um princípio para cada letra do alfabeto. Então, um livro para ler junto como casal. Outro lançamento é Homens Mais Parecidos com Jesus. Esse livro é usado para fazer discipulado de homens. Pode ser em grupos pequenos de homens, pode ser um homem discipulando o outro, pode ser até o pai com o filho. 3 livros de estudos para grupos pequenos de casais, de novo, pode ser usado numa escola dominical ou um casal sozinho. São 15 lições. O azulzinho é para o relacionamento conjugal. O segundo, o verdinho, é sobre criação de filhos. E o roxo
é sobre as dificuldades, as crises que toda família tem e como que Deus quer trabalhar através dessas dificuldades para nos tornar mais parecidos com Jesus. O Homem Nota 10 é outro livro para discipulado de homens, pegando todas as qualificações do líder de 2 Timóteo e Tito. Reflexões sobre a educação de filhos são princípios sobre a criação de filhos, um versículo, uma explicação e uma aplicação. O Legado dos Avós, o Davi escreveu junto com a minha mãe, são 13 capítulos sobre aquilo que deveríamos repassar para a próxima geração, e daí tem 101 ideias muito práticas de como, então, o que podemos fazer com os netos, até receita tem. Tem 2 livros sobre o namoro e noivado, visando o propósito que Deus tem para o casamento, como já no namoro e no noivado começar a construir um alicerce muito forte para o futuro casamento. Mapa do Tesouro é um livro devocional para adolescentes, para jovens. Todos os assuntos são tirados do livro de Provérbios, é o que o pai em Provérbios quer ensinar para o seu filho. Esses 2 livros de Paparicar o Marido e Paparicar a Esposa são versículos, uma sugestão de como colocar isso em prática no seu relacionamento. E daí temos 5 livros de ideias criativos para grupos pequenos, mulheres, culto doméstico, professores, família. E é isso. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Senhor, sua esposa, muito obrigado. Muito obrigado. Irmãos, vamos continuar com a nossa programação, vamos investir mais alguns minutos. Nessa parte final, nós vamos sortear 2 livros para os que estão presentes. E aí, como que nós vamos fazer isso? Nós preparamos uns papeizinhos, a Renata ela vai distribuir entre os que estão aqui, e depois nós sortearemos esses 2 livros. Então, se puder ajudar. Irmãos, esse curso continua, como nós temos mencionado, não teremos intervalo. Então, dia 26, hoje é 19, dia 26 teremos a segunda aula. A segunda aula será ministrada pelo pastor Waldenberg e assim sucessivamente. Então, não teremos interrupções. Aqueles que estiverem na região, nós entendemos que é um período de viagem, um período de férias, né? Um período de reunião com a família, mas seria muito bom que os irmãos comparecessem para usufruir de tudo isso que o Senhor colocou diante dessa família. E lembre-se, é fruto de um trabalho de 30 anos. 30 anos. Nós não podemos perder todo esse tesouro que o Senhor colocou à nossa disposição. Tá bom? Vou esperar mais um pouco para que distribua. E gostaria de motivar os irmãos que abençoem o ministério do casal. Ao sair daqui, passem, os livros estão em exposição. Então, cada livro que vocês comprarem estará beneficiando o casal, abençoando o ministério deles. Ok?